Idosos críticos, cricas, cri-cri. Aquele que reclama, aquele que se mete onde não é chamado, aquele que tudo tá errado para ele, que ele que sabe o que tá certo. É o grande professor do universo. Será? Será que alguém sabe tanto assim? Que é capaz, que tem o direito de se enfiar na vida do outro, que tem o direito de ficar criticando e olhando tudo que está ao redor, que chega ali na fruteira, vai apertar a fruta para dizer, tá estragando, tá na hora de comer. Aquele que abre a geladeira e fica reclamando que tem comida, resto de comida, mas não faz nada com isso, não tem atitude, ao invés de pegar e ir lá e descascar uma fruta e fazer uma salada de fruta. Ou ver lá o que está na geladeira e fazer uma mistureba lá, um prato, alguma coisa que reforme, fazer ao invés de ficar falando tanto. Alguém muito crítico tem a capacidade de levar alguém do lado da loucura. E não é à toa, tampe a panela, né? O chinelo e o pé cansado, que se juntam e se fazem parcerias e casais aonde um é mais crítico, tem o temperamento mais forte, como se diz, e o outro é mais passivo. Escuta mais, engole mais, e principalmente idosos que têm uma tradição de manter a paz no lar. Mulheres eram treinadas, criadas, crescidas com o paradigma de mantenha a paz no lar. Né? As revistas dizem isso. Estou lendo um livro aqui maravilhoso que recomendo veementemente, que é A História da Velhice. Não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver. A História da Velhice da Mari Del Priore. Depois que eu achar no próximo vídeo eu mostro. Deve estar por aqui, mas agora deixei cair tudo aqui do lado. E que ela vai mostrar a posição das mulheres na sociedade ao longo dos anos, e que elas liam magazines e revistas que diziam assim: mantenha a paz no lar. Quando seu marido chegar, que esteja tudo organizado, tudo em harmonia, para que ele não se aborreça de ter trabalhado o dia todo e ter tido os problemas na rua e chegar em casa e ainda ter problemas. Então, eram paradigmas das mulheres 80 a mais, que elas escutavam do que é ser uma boa mulher, né? Do que é ser uma boa esposa, do que é, como é viver, o que é ser mulher. Então, quando um idoso é muito crítico, quando um idoso é o professor, né, o professor Pardal, quando ele se supõe a saber, é muito comum isso em militares, mulheres de militares, elas costumam, né, eu acompanhei um professor, um odontólogo, que elas desenvolviam uma patologia que é uma disfunção temporomandibular, que é aqueles que à noite ficam assim, né, rangendo os dentes de tanto nervoso, de querer falar e não conseguir falar, porque senão vai criar briga. Que idosas me relatam: se eu falasse eu ia criar briga, eu ia criar desarmonia no lar, né? Eu não queria esse ambiente para os meus filhos, mas engole, guarda, e não raramente se tornam patologias, né, psicossomáticas, câncer, até demências, porque não consegue se subjetivar, ou seja, ter voz diante de alguém que oprime, né? E esse que oprime, né, porque ele oprime, porque ele é mau, porque ele diz vou ferrar com a vida de todo mundo, é algo nele já de um padrão, já é algo que ele faz no comportamento dele, que ele repete sem pensar, sem ver, já está no automático isso na vida, de ser crítico, né? Quando eu falava assim, cri-cri, né? Fulano é crica, né? Crica é aquele que está sempre procurando o defeito em alguma coisa. Aquele, né, eu dizia, o pastor da igreja que eu ia em Curitiba, ele dizia assim, tinha um lençol todo branco e eu fico procurando sempre a mancha, a sujeira. E tem gente que é assim, fica procurando aquilo que não funciona, fica procurando aquilo que está errado, fica procurando o que não está andando bem. E sim, se a gente procurar, tá cheio, tem. Mas o que é, como para ter uma vida mais harmoniosa, uma relação mais saudável, como que a gente pode dialogar e lidar com aquilo que incomoda. Então aquele idoso crica perto de você, aquele idoso crítico perto de você, só está te convocando a se olhar. Aquilo que irrita muito no outro diz mais da gente do que a gente gostaria, muito mais do que a gente gostaria, né?
E aí, quando a gente vai lá para análise, ou a gente vai se ver, a gente vai dizer, meu Deus, como aquilo que me irrita tem tanto disso em mim. Como eu também faço isso. Como quando eu vejo, eu estou fazendo também. E é mais difícil olhar para a gente do que olhar para o outro, né? A gente está diante do outro o dia inteiro, a gente está diante de um espelho tão pouco tempo durante o dia. Então é mais fácil olhar lá no outro aquilo que está difícil olhar na gente. Então, idosos críticos. E foi o que eu disse aqui no outro vídeo, né? Não existe um velho chato, rabugento, existe um jovem chato, rabugento que envelheceu. A gente pode dizer a mesma coisa sobre ser crítico. Existe um adulto que já era crítico e vão exacerbando as marcas no envelhecimento. A velhice, ela é a máxima potência de tudo que a gente já foi. Né? Como dizia minha avó, vai fumando, o casamento é assim, né? Ia fumando, era um rolo de fumo, e o meio ficava mais forte. Né? Então, o fim da vida, o último tempo da vida antes da morte é a velhice. Então, na velhice, se exacerbam os traços de caráter e de personalidade. Então, se aquilo que a gente tinha, né, lá atrás como defeitos, eles vão aumentar se a gente não vê isso antes. É por isso que é tão recomendado uma análise, trabalhos terapêuticos, trabalhos de cura, trabalhos de despertar da consciência, autoconhecimento. Por quê? Para que se possa arrumar a casa antes da velhice chegar. Então nós estamos aprendendo com os nossos pais, nós estamos aprendendo com os idosos que nós cuidamos, nós estamos olhando exemplos e dizendo isso eu quero para mim, isso eu não quero para mim. Porque essa diferença de idosos que chegam nas idades de modos tão diferentes, né? Nem Mato Grosso tem 84 anos, a mesma idade do meu pai, são idosos tão diferentes, com escolhas tão diferentes. Então as escolhas que nós estamos fazendo agora na envelhecência, nós 45 mais, 60 já idoso no Brasil, essas escolhas vão determinar o tipo de velhice que nós vamos viver. Então aquilo lá que a gente está olhando lá fora, que a gente aprenda, para que não sejamos os mesmos e não precisemos viver como os nossos pais, como Cantelis, ou sim, o que é positivo, os exemplos que nós gostamos, admiramos, que deu boa, e naquilo que não deu boa, que a gente possa agora olhar para isso, ter força, coragem, porque tudo aquilo que a gente varrer para debaixo do tapete vai voltar contra nós. Porque a vida ela é generosa em querer nos ensinar. Isso aqui é uma escola de almas, uma escola de espírito, uma escola de caráter, uma escola de personalidade, uma escola de comportamentos. Aproveitar as oportunidades, então, que estão diante de nós. Você foi chamado a ser um cuidador, né? Você foi chamado ou escolheu ser um cuidador de idosos. Os seus pais envelheceram e agora é você a bola da vez a cuidar, a olhar. Aproveita, ao invés de ficar, meu Deus, que azar, meu Deus, eu fui amaldiçoado, meu Deus, eu fui, que peso, né? Que sina. Aproveita e faz uma sina com isso, no sentido de fascina, né? Fascinação, em ter um caso de amor com você. Tomar tudo que te acontece como aquilo que tem que ser e aproveitar para crescer, porque senão a vida ela não desiste de nos ensinar, ela vai trazer outra situação da qual a gente está escapando, querendo fugir por achar que é difícil, para aprender. Aprender o quê? Por que criticar? Porque eu acho que eu sei o que é certo. Legal, aplica na tua vida. Aplica na tua vida. Se transforma, seja uma pessoa melhor. Agora, vê lá o outro fazendo uma coisa de um jeito e chegar sempre a vida inteira e dizer, faz assim, faz assado. Galileu Galilei que foi dizer, então, nada podes ensinar ao homem, só pode ajudá-lo a descobrir as coisas dentro de si. O que quer dizer isso? É um facilitador, um mentor, né? Um mentor assim, sabe como eu faço isso aqui que você está fazendo? Você gostaria de saber? Olha, você já pensou que tal coisa? Pergunta. Chega com delicadeza na vida do outro. Isso não é tarefa fácil. Talvez, sabe por quê? Porque a gente fica falando para ver se a gente se escuta, para ver se a gente aprende. Eu lembro que eu dizia assim para os meus alunos na universidade,
A hora que eu aprender a lição, eu não venho mais aqui. E eu acho que muitas delas eu já aprendi, tanto que eu não estou mais em sala de aula física na universidade, né? Onde estive por 15 anos. Né? Como cantar o poeta, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Aprender é pegar aquele saber, multiprocessar e transformar em ações, em atos de transformação, primeiro pessoal, e daí do mundo, do planeta, de quem está perto, pelos atos de inspiração, não de correção. Ninguém gosta de ser corrigido, né? Corrigido assim, já ser apontado o defeito, a falha, com o dedo na ferida. Espana, o outro escapa. O outro escapa. Ou essas mulheres, como eu disse, fazem patologias. Fazem patologia, somatiza, porque não consegue dizer, olha, dá licença, olha, pode ser muito bom esse seu jeito que você faz, legal, parabéns pra você, que bom que tá dando certo pra você, mas eu tenho esse outro jeitinho, ó. Eu gosto de fazer desse jeitinho, me respeita, por favor. Como pedir para ser respeitado pelo outro? Porque respeito não é algo que, se tá pronto, o respeito a gente se dá. Primeiramente a gente se dá o respeito e daí o outro, analogamente, coincidentemente, o outro vem e entra naqueles espaços que nós demos ou deixamos de dar. Ou seja, o tanto que eu me respeito, o outro vai me respeitar. Limite. O tanto que eu dou limite para mim é o tanto que o outro vai entrar nessas áreas da minha vida. Aproveita esse idoso crica perto de você, esse idoso crítico para olhar para você, para ver o que sentimentos que isso te desperta. Porque eu te digo uma coisa, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Dificilmente ele vai mudar. Olha, nós aqui com 45, 50, 60, uma dificuldade dos hábitos que a gente já adquiriu e que a gente vai fazendo no automático, sem se olhar, sem questionar, sem refletir. Imagine alguém que já foi tão longe na vida, já está com os comportamentos enrijecidos, com os hábitos alicerçados e fica muito mais na repetição. Pensem na alimentação, por exemplo. A gente não tem uma tendência de todo dia de manhã, no café da manhã, comer a mesma coisa. A gente não tem uma gama, uma série de alimentos que a gente acaba repetindo, intercalando, mas acaba repetindo. A gente não é tão criativo assim. Pense então nos comportamentos. Eles tendem a ser os mesmos ao longo da existência. E é um grande desafio, então. Então, ao invés de você tomar esse idoso que está aí do seu lado como uma pedra no sapato que você tem que se livrar, que você quer a sua paz de espírito e quer ficar longe dele, se você precisa conviver com ele, escolheu conviver com ele, aproveita esses traços de caráter que não te agradam e aprenda sobre a sua criquice, a sua criticidade a partir dos comportamentos dele, porque tem muito mais da gente ali do que a gente imagina, porque senão não cheira nem fede, não toca na gente, porque a gente não tem nem registro para ler, sabe, que nem você ficar escutando uma língua que você não tem nem registro do que estão falando, você não sabe. Agora aquela que você escuta fala, isso aqui tem tal língua que eu escutei não sei aonde, precisa ter algo da história aqui para reconhecer lá. Então aquilo que estamos vendo lá, que está nos irritando tanto, diz muito mais de nós do que gostaríamos. Hora de poder arrumar a casa, fazer a faxina, nós podemos com os esclarecimentos que temos em mãos, o tanto de informação que encontramos aqui na internet, o conhecimento está aí, ó, disponível. Vamos fazer um movimento, vamos fazer um exercício, vamos sair da zona de conforto, vamos buscar informações, vamos olhar para nós, vamos fazer as faxinas, as limpezas, para ter uma casa limpa, o máximo possível, organizada, a decoração que gostamos e apreciamos, quando os tempos da velhice chegar, e está bem pertinho, muito mais perto do que você pensa. Aproveita esse idoso crica, pentelho, crítico perto de você, para olhar o que você está fazendo com o teu tom crítico e quem que você vai querer ter perto de você quando a velhice chegar.